Fala galera do Quero Desenhar, aqui é o professor Klebert e no vídeo de hoje eu tenho algumas dicas muito importantes para dar para vocês na hora de desenhar o olho. Então se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu joinha para continuar recebendo vídeos aqui no canal. Mas antes de começar, eu tenho um recado muito importante para dar para você que quer aprender a desenhar o seu personagem de anime e não sabe por onde começar. Eu gravei um vídeo muito especial lá no site do Quero Desenhar, então clica no primeiro link da descrição. Te espero lá. Bom, o que acontece? O olho, ele é de fato a alma do nosso personagem. Como assim a alma do nosso personagem? É por meio do olho que nós vamos conseguir passar algumas características do nosso personagem. Se ele está com raiva, se ele está triste. Bom, e o que acontece? É muito importante saber diferenciar o olho de acordo com a situação em que o personagem se encontra ou a característica do nosso personagem. Se o nosso personagem é um cara sério ou se ele é um cara mais felizão, que gosta de brincar. Então, é muito importante para quem precisa ou almeja criar os seus próprios personagens ter o controle total, dessa técnica. Beleza? Bom, eu vou começar da seguinte forma. Vamos caracterizar o olho do nosso personagem tendo como base algumas formas geométricas. Vou explicar para vocês mais ou menos como funciona. Olha só. Vou desenhar aqui um meio círculo. Um círculo. Bom, a gente vai ter como base essas três formas, certo? Vamos utilizar isso aqui para uma espécie de, vamos dizer que, nosso personagem em estado normal. Vou colocar aqui. Então, normal, beleza. Aqui, vamos colocar ele, sei lá, chorando, certo? E aqui, vamos colocar ele sério. Beleza. Como transformar isso daqui no que a gente quer? Bom, vou ter como base isso daqui. Então, vou fazer essa carcaça aqui, vamos dizer, essa parte de fora, dessa forma que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos lá, a gente vai fazer isso aqui, o mesmo movimento, certo? Porém agora sem fechar, ó. A gente vem só até aqui. Beleza. Vou colocar aqui um olho. A parte de dentro do olho. Por mais que eu tente dar uma caprichada aqui, o olho com essas características, ele não consegue de fato estar passando muita emoção. Você pode perceber que ele dá um tom mais estático. De cara, ele não consegue passar se o nosso personagem está triste, se ele está feliz, se ele está apreensivo, certo? Então não tem muito o que dizer nesse olho. Então eu aconselho vocês a utilizarem esse olho aqui para um momento mais estático, vamos dizer assim. Quando você não precisa de fato estar passando alguma emoção do seu personagem. Sei lá, quando ele para ouvir alguém, ou simplesmente quando você quer desenhá-lo, para ter como exemplo, na hora de fazer uma fanart, enfim. Nesse caso aqui, a gente vai pegar esse princípio de círculo e fazer um olhão. Você pode perceber que nos mangás e nos animes, quando eles tentam passar a emoção de tristeza ou quando eles vão colocar algum personagem chorando, eles dão aquela destacada no olho, certo? Que é uma ferramenta muito legal para vocês estarem utilizando também. Destacar algumas partes, algumas características dos personagens nesses momentos é uma ferramenta muito interessante para estar sendo utilizada.
Porque por meio dessas ferramentas você vai deixar o teu personagem mais expressivo, que é principalmente o caso dos olhos, ok? Então a gente vai seguir mais ou menos o mesmo princípio que a gente seguiu de cima. A gente vai fazer mais ou menos o mesmo formato, porém dando a ele as características de um olho. Perceba que nesse olho a gente consegue passar um pouco mais de vida, um pouco mais de emoção. Então, se fosse o caso de a gente colocar, sei lá, aqui para dizer que ela está chorando, com vergonha, enfim, a gente pode estar utilizando essa ideia de olho, porque ele consegue transparecer um pouco mais de emoção, principalmente quando comparado a esse. Então, por exemplo, se eu for colocar isso aqui para dizer que meu personagem está chorando, eu consigo utilizar esse olho facilmente, certo? Meteu o nariz aqui, colocou o rostinho triste, colocou a boca também passando a tristeza. Com esse olho aqui, cara, você vai conseguir passar exatamente essa ideia, coisa que você não conseguiria utilizando esse olho. Se você coloca esse olho aqui, uma expressão triste, poxa, ele não vai conseguir passar essa ideia de tristeza. Mas já no caso do uso deste olho, aí sim, aí eu concordo que ele consegue passar melhor essa sensação de tristeza, enfim, que é a ideia que nós temos para isso daqui. Beleza? Agora no caso da seriedade. Bom, você pode perceber também que na maior parte dos animes, os personagens que têm essa característica de seriedade, que eles apostam num olho um pouco mais fechadinho, aquela expressão sempre neutra. Não igual tá aqui, mas neutra, certo? Por quê? Porque com o uso dessa ferramenta aqui, que, por exemplo, do olho, um rosto um pouco mais reto, um estilo de roupa também reto, sem muitos detalhes, sem ser muito chamativo, você vai ter as ferramentas necessárias para dar toda essa característica ao seu personagem, entendeu? Então, o que acontece? Se você usa de um olho um pouco mais fechadinho, que parece estar escondendo algo, você consegue passar aquela sensação de seriedade, coisa que um olho, por exemplo, como esse não consegue. Se você utilizar esse daqui para passar seriedade, poxa, não vai dar certo. Então, se você estiver a fim de passar seriedade, eu te aconselho a estar usando um olho com formato parecido com esse, certo? Então, vamos lá. Vamos seguir o mesmo princípio que a gente seguiu nos dois primeiros olhos. Vamos fazer mais ou menos a base do nosso formato, certo? Perceba que nesses olhos aqui a gente mostra muito da curva da íris do nosso personagem, certo? Principalmente nesse caso aqui. No caso de um olho um pouco mais sério, a gente vai esconder um pouco mais essa curva. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Perceba que ele já consegue passar um pouco mais de seriedade.
Olha, uma grande dica que eu tenho para dar para vocês também, na hora de passar essas emoções, é fazer o uso do ponto de luz, que fica na íris do nosso personagem. Um exemplo, aqui ó, a gente usou um grande ponto de luz e um pouco menor. Beleza, uma iluminação comum, tá tudo certo. Nesse caso aqui, a gente colocou um ponto de luz aqui em cima, padrão, normal, e a gente colocou aqui ó, mais um feixezinho de luz, que dá a impressão de que algo aqui está refletindo a luz, como por exemplo, uma lágrima, certo? Prestes a sair. E aí a gente consegue passar essa emoção. Nesse caso aqui, a gente vai fazer algo que a gente não fez em nenhum dos outros dois olhos. A gente só vai usar um ponto de luz, certo? Olha aqui. Colocamos aqui. Fiz o olho. Tá vendo que a íris já bem próxima da base do nosso olho? Porque aí dá essa impressão de que o olho tá fechadinho, sério. Basicamente assim. Se eu colocar o nariz aqui em uma boca séria, tá tudo ok. O personagem consegue passar essa seriedade, certo? Coisa que nos outros dois olhos nós não conseguiríamos. Se a gente coloca aqui o nariz e a boca séria nesse daqui, não vai fazer tanto sentido. Pode até fazer um pouco, né? Passa aquela sensação de neutralidade, mas vai ficar neutro, não vai ficar sério. Entre neutro e sério há uma diferença bem grande. Uma outra dica que eu dou para vocês é sempre explorarem olhos diferentes, certo? Então, não usar o mesmo estilo de olho para treinar, certo? Treinem estilos de olhos diferentes uns dos outros, porque dessa forma você vai ter um arsenal, vamos dizer assim, de olhos para usar nos seus personagens, que vai conseguir passar uma característica diferente para cada um deles, que é um ponto muito importante na hora de criar o seu próprio personagem. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta os vídeos anteriores e até a próxima, galera. Tchau, tchau.